Hoje nós vamos falar sobre mais duas formas que Deus fala, que é através de sonhos e visões. Eu já tive sonhos que com certeza foram de Deus, e eu já tive algumas poucas visões na vida também. Como eu falei, a única forma que Deus fala que eu não tenho certeza se eu já escutei foi a voz audível. Mas sonhos e visões já aconteceram comigo algumas vezes, tá? Não muitas, sonhos um pouco mais, visões poucas, mas eu quero te explicar que essas são formas muito profundas e certeiras que Deus fala com a gente. A maioria das vezes que Deus falou na Bíblia com alguém foi através de sonhos, sabia, Teixeira? Por exemplo, quando um anjo aparece para José para falar que ele seria o pai postiço de Jesus ali, teria que cuidar de Maria, foi através de um sonho. Quando Deus aparece para Salomão falando, pede-me o que quiseres, foi através de um sonho. Quando Deus aparece para Jacó, dizendo que iria abençoá-lo, foi através de um sonho. Foi através de um sonho que Faraó pediu para José interpretar. Através de sonhos na Babilônia, Daniel também interpretou. Ou seja, sonhos é uma forma que Deus fala muito com o ser humano. Nós não podemos desprezar um sonho que a gente tem. Gente, se você tem um sonho, acorda arrepiado, acorda no meio da noite, anota esse sonho, não deixa ele fugir da tua cabeça. Você precisa correr atrás dessa interpretação. Pode ser Deus falando contigo. Não brinque com o mundo espiritual. O que são visões? É quando você está acordado ainda, mas você vê alguma coisa, com o olho fechado ou aberto. Já como é que eu tive algumas poucas visões? Um pouco antes de dormir, ou um pouco antes de acordar, sabe, naquele período que você não está nem dormindo nem acordado, você abriu o olho, fechar e ali você tem uma visão. Você consegue ver alguma coisa, você sabe que está acordado ainda, então não é um sonho. E eu consegui ver alguma coisa no mundo espiritual. E eu lembro que aquilo, como é que eu sei que foi Deus? Porque aquilo que eu vi aconteceu. Aquilo que eu vi aconteceu. Eu não sou vidente, então foi algo que Deus me deu ali na hora para me prevenir, para me preparar. Então, é muito importante que você entenda hoje, no que nós vamos explicar, sobre sonhos e visões, que são duas formas muito fortes que Deus fala conosco. Nós vamos explicar, por exemplo, pessoas que têm déjà vu. Isso parece que já aconteceu comigo. Nós vamos explicar sobre se os sonhos podem, por exemplo, sonhos ruins vão acontecer ou podem ser cancelados em oração. Tive um sonho que o meu filho morreu. Isso vai acontecer ou posso cancelar isso em oração? Tive um sonho terrível ou tive um sonho muito bom. Vai acontecer ou eu tenho que fortificar esse sonho muito bom em oração para que ele realmente aconteça? Vamos na profundidade hoje, estudando aqui o que realmente acontece. Jó, capítulo 33, versículo 14 a 16, diz assim: pois a verdade é que Deus fala. A verdade é que Deus fala. Ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão de noite. Então ele abre os ouvidos do homem e sela a sua instrução. Nós acabamos de ler Jó, capítulo 33, de 14 a 16. Está falando que a verdade é que Deus fala de uma forma ou de outra. De um modo ou de outro modo. Mas Deus fala. Você precisa estar atento ao que Deus quer falar contigo. O que Deus quer trazer? A realidade do mundo espiritual para o natural. Não é, Teixeira? Ele quer que você entenda o que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo real. Todo sonho é de Deus? Não. Todo sonho é espiritual? Não. Tem um sonho, comeu demais, dormiu de barriga cheia, né? Mas muitos dos nossos sonhos são prévias espirituais. São presságios. E você não pode se distrair, desperdiçar, deixar de anotar o sonho, que pode ser uma mensagem espiritual para você. Deus usa sonhos para nos avisar, para nos instruir, para nos corrigir e para revelar futuro. Então, para que serve os sonhos? Para nos avisar de alguma coisa, para nos instruir, para corrigir alguma coisa na nossa vida ou para revelar o futuro. José do Egito teve sonhos proféticos. Os sonhos aconteceram? Sim. Ele teve, aos 17 anos, aos 17 ele teve o sonho que ele governaria. Aos 30 ele senta no governo do Egito e governa toda a terra. José, marido de Maria,
recebeu a direção de Deus por um sonho. O rei Nabucodonosor teve sonhos que foram interpretados por Daniel. Engraçado que eu não tinha lido o script ainda e falei os mesmos exemplos, né? Ou seja, olha o poder dos sonhos. Deus pode falar, Deus costuma falar no descanso da nossa alma. A gente, quando está acordado, a gente está com tanta coisa na cabeça, gente. A gente está com tanta coisa, que a gente não descansa a alma. Aí Deus não consegue falar. Não é porque ele não pode, é porque a gente está muito distraído. Quando a gente descansa a alma, geralmente no sono isso acontece, aí Deus consegue falar. Aí Deus consegue falar. Então, sonhos são muito, muito, muito utilizados por Deus. E visões? Visões são imagens espirituais, para quem está anotando. Visões são imagens espirituais, revelações visuais, você consegue ver, de coisas que vão acontecer. E mesmo você estando acordado, você consegue enxergar. Visões são presságios, como um flash, algo intenso, que te arrepia, às vezes dá medo, porque você ainda está acordado, mas Deus está te mostrando. Pedro, em Atos 10, teve uma visão, diz a Bíblia, que a salvação também era para os gentios. Ele teve uma visão que o lençol vinha do céu, tinha vários tipos de bicho, e Deus falou, Pedro, mata e come. Ele falou, não posso ser impuro. Ele falou, como é impuro que eu purifiquei? E ali ele tem uma conversa em visão. Nós temos muitas bases bíblicas para a visão. Por exemplo, Isaías, capítulo 6, diz que o próprio Isaías viu o Senhor em uma visão, assentado num sublime trono. Foi numa visão, ele não estava sonhando. Ele estava acordado e ele vê um trono e Deus assentado sobre ele. Ezequiel 1 diz que Ezequiel teve uma visão da glória de Deus. Ou seja, muita gente, a gente tem base bíblica para falar de sonhos e visões à vontade, porque tem muita, muita, muita informação na Bíblia sobre sonhos e visões. Então você não pode menosprezar, depreciar o poder de um sonho e de uma visão. E se você quer que o mundo espiritual se conecte contigo, uma das formas mais simples é você falar, Deus, fala comigo através de um sonho. Me dá uma visão. Então, quando você tem um sonho, quando você tem uma visão, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Anota aí, papel e caneta na mão. Primeira coisa, lembrar dos detalhes do que viu. Segunda coisa, anotar o que viu. Terceiro, orar pelo que viu. Lembrar, anotar, orar. Lembrar, anotar, orar. São as três coisas que você tem que fazer imediatamente após um sonho ou uma visão. Deixa eu lembrar, peraí, eu vi um anjo, o anjo tinha quantas asas, eu vi tal coisa, eu vi meu filho nesse sonho, eu vi tal coisa. Uma fulana que eu não vejo há tanto tempo apareceu nesse sonho, o que ela tem a ver com isso? Lembra, anota e ora por aquilo. Deus, me revela o que é isso. Coloca uma pessoa para interpretar isso para mim. Senhor, se é do mal, cancela. Se é para o bem, realiza. E ora por aquilo. Tudo bem? Estão recebendo essa instrução? Estão aprendendo isso aqui? Agora, o que os olhos não veem, o Espírito de Deus pode te revelar. O que teus olhos ainda não enxergam, o Espírito de Deus pode te mostrar. Então você precisa estar atento. Não tem como você viver essa vida sem ser uma pessoa espiritualizada, porque o mundo espiritual está pegando fogo e você está todo distraidinho porque não entende do mundo espiritual. Por isso está cheio de dardo inflamado nas tuas costas. Por isso está cheio de dor, de pesadelo, de coisa ruim, de pressentimento ruim, espírito de morte, sentimento negativo, depressão, e você não sabe de onde vem. É claro! Você ainda não aprendeu a interpretar o mundo espiritual. Aquilo que os olhos não veem, o Espírito de Deus te revela. O que os olhos não veem, o Espírito de Deus te revela. Não ignore seus sonhos. Não desacredite das suas visões. Lembre-se, anote e ore. Lembre-se do que você viu, do que ouviu, dos detalhes. Anote tudo isso e ore por isso. Se precisar, tem um bloco de notas, um caderninho para você estar sempre anotando seus sonhos, suas visões. Vale a pena. Deus pode falar muito com você através disso. Eu lembro que hoje nós temos o nosso instituto, né? Destiny, um dos grandes institutos de educação informal do país.
Nós estamos com um projeto para crianças maravilhoso, que vai ser a metodologia Destino, vai impactar as crianças do nosso país. Isso veio para mim através de uma visão. Eu estava acordado e eu vi crianças sendo educadas nos princípios milenares. Eu vi elas assim numa carteira, numa cadeira de carteira que fala, né? E sentados escrevendo os princípios. Eu falei, vou criar uma metodologia para criança. Elas vão crescer nos princípios. Então eu peguei a visão, levei a sério, apresentei para Deus e levei a sério. Já está sendo implantado. Já estou com toda a equipe, os psicopedagogos, os neurocientistas, psiquiatra infantil, os pesquisadores da área, tá todo mundo, os educadores, os doutores em educação, todo mundo já trabalhando por isso. Então eu quero que você entenda que Deus tem suas formas de falar e Ele nunca vai deixar de falar contigo. Deus, Ele sempre vai encontrar o caminho de se comunicar com você. Ele pode fazer algo estranho. Esse dia eu estava conversando com uma grande personalidade e falou, Tiago, eu estava na minha casa, o copo mexeu do nada. Ele falou, foi Deus ou foi um demônio? Eu falei, não sei qual é a brecha que você tem na sua vida para um demônio tocar num objeto seu. Nós temos que começar a parar para pensar nas brechas que a gente dá para ser algo demoníaco ou no relacionamento que a gente tem com Deus para ser algo divino. Eu desejo paz e prosperidade para você, que você tenha uma semana abençoada. Amanhã vai ser muito forte o Café com Destino. Não perca, espalha para todo mundo, pega esse link e espalha para todo mundo, porque o melhor ainda está por vir na tua vida. E eu declaro a proteção dos céus sobre você e sobre a sua casa. E se você acredita, vai nos comentários agora e diga amém. Escreve o teu amém como um símbolo de fé, de que você está protegido, protegida pelo Senhor. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até amanhã, às 6h57 da manhã, aqui no Café com Destino.